Oi pessoal, eu sou o Joatan. Frio hoje, uma coisa que ninguém estava esperando, ninguém pediu. Ontem um calor absurdo, hoje enfim, estamos aqui num domingo de manhã para conversar um pouquinho sobre A Sangue Frio do Truman Capote. Pode ser que seja só capote, e eu tô tentando deixar o negócio mais bonito. Mas é que vamos combinar que, se bem que eu não posso falar do nome de ninguém, né? A Sangue Frio eu já tinha lido há muito tempo atrás, eu acho que lá por volta de 2011, 12, não lembro direito a época, assim, mas na época eu não li com a mesma atenção, talvez eu não tenha nem terminado de ler isso aqui. Não lembrava de muita coisa, não, inclusive tinha até uma lembrança de que a história era contada meio que pelo jornalista, né, Truman, e na verdade não, ele não aparece na história. E no final ele até faz o pós-fácil faz até uma explicação de como esse processo foi feito, como foi esse processo de colher todas essas informações, de colher todos esses depoimentos, porque é muito rico de informação isso aqui. Então ele falava até que ele criou um novo estilo literário, né, que era o romance de não ficção, e tudo é organizado de uma forma muito impecável, assim, você tá lendo e você tá vendo que o negócio está organizado vírgula por vírgula, para que tenha o tom de literatura, de romance, não seja uma coisa só uma investigação. Obrigado, seu arrombado. Eu comecei com uma leitura um pouco rápida e chegou um momento que eu falei, não, peraí, vou ler com mais atenção, focar um pouco mais para poder aproveitar melhor essa organização toda aqui. Eu até pulei a parte que eu deveria estar falando, na verdade, que é o contexto dessa história, né? Então, o que acontece? Em 1959, na cidade de Holcomb, no Kansas, nos Estados Unidos, acontece um assassinato. A família Clutter é totalmente aniquilada. O pai, a mãe e os dois filhos, adolescentes, foram assassinados brutalmente. Uma cidade muito pequena, então fala-se assim de uma cidade de menos de 500 habitantes naquela época, né? Então, para uma cidade desse tamanho, quem morou em cidades menores sabe que assassinatos de uma forma geral sempre causam esse alvoroço, tipo, nossa, não se espera, porque todo mundo conhece todo mundo, como assim? Então imagina, em 1959, um assassinato dessas proporções numa cidadezinha desse tamanho. Então assim, virou a cidade de ponta cabeça, as pessoas ficaram apavoradas, tudo começou a girar em torno daquilo, não existiam pistas, não existiam nenhum tipo de vestígio de quem tinha sido a pessoa que cometeu esse crime horrível. E aí o Truman, que estava em débito com a The New Yorker, que era uma revista da época, viu uma manchete muito pequena a respeito desse assassinato e ficou com aquilo na cabeça e achou que ali poderia existir um motivo interessante para ele construir esse texto que ele estava meio que em débito com a revista, fazer algo que ele realmente achasse bacana, interessante. Então ele viaja até o local. Tem um filme, inclusive, desse livro, que se chama só Capote, ou Capote, eu não sei, vou ter que dar uma olhada no nome desse cara porque tá me deixando meio confuso. Mas é um filme bem interessante que conta a história da construção desse material, o material que se transformou nesse livro, né? Então mostra ele indo até a cidade para fazer as entrevistas, e a construção desse livro levou 5 anos, então ele realmente se jogou na história de uma forma até meio obcecada, assim, né? O pós-fácil fala um pouco desse processo e como ele se envolveu com os criminosos, como ele se envolveu com as pessoas naquela cidade. E aqui no pós-fácil fala até uma coisa que eu achei muito bacana, que eu acho que é o motivo pelo qual ele disse que ele criou esse gênero novo, né, romance de não ficção. Então ele meio que desenvolveu uma técnica onde ele era capaz de meio que decorar 95% de todas as conversas que ele ouvia, né? Então ele ouvia muito bem aquelas conversas a fundo e depois ele conseguia transcrever aquela conversa toda com até 95% de exatidão do que ele tinha ouvido, para conseguir extrair das pessoas, moradores daquela região, o máximo de sinceridade e de detalhes dos depoimentos, do que elas estavam achando daquilo, né, das suspeitas delas, sem que elas ficassem intimidadas com o fato dele ser um jornalista. Porque geralmente as pessoas iam com gravadores ou anotavam enquanto as pessoas estavam falando, né? E isso deixava as pessoas meio arredias. Então foi um processo que ele treinou para colocar em prática nesse livro. Enfim, aí o que acontece nessa história de uma forma geral? A família Clutter foi assassinada, como eu falei, não existiam pistas dos assassinos, foi um assassinato extremamente brutal, as pessoas foram amarradas na sua casa, foram mortas de uma forma horrível, com um tiro praticamente a queima-roupa cada uma delas, e aquilo acabou com o emocional daquela cidade por muito tempo. E aí não é um spoiler, você fica sabendo desde o início que os assassinos deles são... Aqui no início do livro até tem, essa edição que eu tenho aqui tem até a fotinha deles,
da família aqui em cima também. Isso não estraga em nenhum momento também a história, porque é uma coisa muito interessante. Porque desde o início, ele vai intercalando a forma como ele escreveu o livro entre o planejamento desse assassinato, pela visão dos assassinos, entre a rotina da família, a rotina da cidade, naquele contexto super tranquilo, de uma cidade super pequena daquela época. Acho que até para ambientalizar você, para que você consiga sentir um pouco mais de empatia pela família, conhecer um pouquinho dos hábitos deles, isso foi uma coisa que funcionou comigo muito bem, assim. Porque no momento em que eles chegam até a casa para que tudo aconteça, sabe aquela sensação de você tá sabendo o que vai acontecer, porque aquilo é literalmente o ponto alto da história, e você pensar, não vai acontecer, não vai, eles vão desistir. E o livro vai ser sobre qualquer outra coisa, não um assassinato da família. E isso acontece aqui. Porque tudo é muito bem explicadinho, tudo é colocado numa ordem que você consegue sentir essa tensão do que está começando a se programar para acontecer ali. E aí esse assassinato acontece, esses caras fogem, demora-se um bom tempo para se ter pistas de quem foi essa pessoa, e ainda assim essas pistas que surgiram e que levaram a polícia até os assassinos veio muito por acaso, não vou dizer a forma aqui para não estragar para vocês, mas veio de uma forma que quando eu li, na hora eu pensei, cara, isso poderia estar sem solução até hoje, se não fosse isso. Porque de fato eles não tinham pistas, eles tinham uma pegada das pessoas que tinham estado na casa e estavam literalmente correndo ali, dando voltas, círculos, sem saber para onde ir nessa investigação. Então foi uma coisa muito doida. E o que também não é spoiler aqui, porque tudo gira em torno disso, né? Se você der uma mínima busca no Google sobre esses assassinos, você vai saber que eles foram enforcados, né? Eles receberam a pena capital lá no estado do Kansas na época. E aí aqui você passa por todo esse processo de eles serem capturados, eles serem levados a julgamento, a reação das famílias, a reação das pessoas daquela cidade ao receberem a notícia de que eles foram capturados, a descrença do povo no próprio xerife da época, investigador que estava à frente do caso, e como aquilo também começou a abalar um pouco o emocional dos próprios investigadores que estavam envolvidos e não conseguiam pistas sobre o que estava acontecendo, de quem tinha sido. Você vê um pouco do contexto das famílias dos próprios assassinos, você vê um contexto muito profundo sobre os próprios assassinos, assim, a história deles, e chega um momento que eu achei muito interessante, que você já ouviu tanto sobre a história de cada um deles, que principalmente do Perry, e aí tem até uma observação que depois eu não posso esquecer de fazer a respeito dele, você fica com um pouco de pena dele. Porque eles, os dois de uma forma geral, mas o Perry em especial, era uma pessoa extremamente quebrada emocionalmente, assim, a níveis que você nunca vai encontrar uma pessoa desse jeito, sabe? Foi a melhor definição de uma pessoa solitária, assim. Chega um momento que você fica com pena, sabe? Você meio que entende a justificativa dele ter se tornado o que se tornou. Isso pra mim foi bem interessante, assim. Esse desenvolvimento de afeto por umas figuras que são claramente os antagonistas dessa história. E aí nesse pós-fácil aqui, a respeito disso, eles até foi mencionado uma coisa que eu achei tipo, epa, que isso? Vamos poderia estar sendo dito aqui, não sei. Que foi uma coisa que me deixou meio chocado, que eles suspeitavam, né? Existiam meio que boatos na época de que o Truman meio que se interessou afetivamente, né? Começou a ter um caso, digamos assim, com esse Perry Smith, um dos assassinos, e por isso ele desenvolveu essa empatia tão grande e por isso ele romantizou tanto a história desse personagem, inclusive. E isso na época até colocou em xeque pelas críticas, né, do livro, a veracidade de tudo que tinha sido dito, né, de todos os depoimentos que foram captados, porque era um livro que meio que tinha o assassinato como plano de fundo, mas que dava esse foco muito grande pros assassinos, em especial o Perry. E o envolvimento do Truman nesse livro foi tão doentio, digamos assim, na construção desses textos, porque foi publicado primeiramente como textos na revista, né, e depois foi compilado como um livro, e o envolvimento dele foi tão profundo que ele participou até do enforcamento dos caras. Ele assistiu o enforcamento do Hickok, mas ele não conseguiu assistir o enforcamento do Perry. Aí tem uma parte aqui que fala que na volta dessa situação, né, do dia do enforcamento, ele voltou muito abalado, chorou muito, ficou muito mal, enfim. Então levanta-se essas questões aqui no final desse pós-fácil, né, dá um contexto de como esse livro foi recebido na época, que foi uma forma interessante, né? Esse questionamento sobre a veracidade dos depoimentos, se não tinha sido fantasiado demais, romanceado demais, né? Mas que no final entregou um livro que foi a
obra, acho que maior, do Truman Capote. Ele também escreveu Bonequinha de Luxo, que teve um sucesso muito grande no cinema, e ele é uma personalidade muito interessante. Eu achei isso muito bacana, porque eu dei uma pesquisada depois em quem foi o Truman por trás dessas escritas, e ele era uma personalidade que circulava muito bem, assim, né, nas altas rodas, digamos assim. Então é possível encontrar fotos dele em eventos muito importantes da época, e ele era amigo de Marilyn Monroe. Ele tinha um envolvimento muito bacana nessas altas rodas da época, e eu achei isso bem interessante. Até fiquei bastante curioso sobre Truman de uma forma geral. Acho que se tiver vou dar uma pesquisada, se tiver alguma biografia sobre ele, eu quero ler para entender um pouquinho melhor a história dele, porque ele é uma personalidade bem interessante. Não vou fantasiar, tá? Porque não foi maravilha do início ao fim. Teve momentos que eu fiquei um pouco cansado ali, tá? Sei lá, depois das 50 primeiras páginas, tem uma parte que fica meio monótona. Acho que porque justamente não se tem novidade nenhuma, não se tem nada acontecendo no que diz respeito à investigação. E a única parte interessante nesse período foi justamente as entradas dos criminosos, né, mostrando o que eles estavam fazendo depois do assassinato, tentando fugir, né, escapando de cidade em cidade. Então isso era o que salvava nesses momentos. Mas ali a partir da metade do livro, até um pouquinho antes, começa a ficar muito bom, fica muito intenso, e você vai assim sem perceber. Eu já tinha ouvido falar que as últimas páginas do livro eram realmente bastante tensas, assim. Então, e de fato é. A partir do momento que eles recebem a condenação, eles são lá isolados, né, no corredor da morte. Esse período do livro foi uma coisa muito pesada, assim. Eu terminei de ler realmente bem angustiado, assim, porque não sei se hoje tem esse mesmo tratamento, mas eles ficavam presos numa sala que não tinha acesso à luz de fora, eles não tinham direito a sair daquela sala para fazer, sei lá, banho de sol, coisas do tipo. Eles recebiam uma roupa por semana, tomavam um banho por semana. E acho que também um pouco pela angústia de você saber que eles estavam no corredor da morte, eles sabiam qual seria o final daquilo tudo. A angústia do Hickok tentando voltar, fazer com que fizessem um novo julgamento, escrevendo cartas, pedindo ajuda para várias pessoas, e isso tudo sendo negado. Tem uma outra coisa aqui também nessas últimas páginas que começa a dar uma angústia muito grande, é que você vê que todas as pessoas que estavam com ele no corredor da morte também, eles meio que começam a ver aquelas pessoas sendo levadas para o canto, que é o que eles chamam o local onde a forca é colocada, né, para que as pessoas sejam enforcadas, e eles veem todas aquelas pessoas indo, sabe, deixando seus pertences e indo pro canto e tipo, nunca mais voltando, e eles sabendo que aquilo vai ser o final deles também, decidindo meio que na sorte também no último dia quem ia primeiro. E cara, isso é muito, muito pesado, muito mesmo. E outra coisa também que me incomodou bastante, não me incomodou, mas que eu fiquei muito pensando sobre, assim, que eles eram pessoas bem quebradas emocionalmente, socialmente também, né, era uma escória real, assim, e eles encontravam gente que conseguia ser ou igual ou pior que eles, assim. Então, como que ia se esperar, como que a gente, sei lá, acredita, né, que eles conseguiriam ter atitudes diferentes quando tudo que eles encontravam era ou igual ou pior do que eles naquela situação. Então, sei lá, eu achei isso tudo tão perturbador, sabe? Levanta muito aquele pensamento de quem constrói assassinos como esse, sabe? É o ambiente ou são eles próprios, ou é a natureza deles, ou enfim. Fiquei pensando sobre isso, sabe? Seriam eles, assim, tipo, consequências do entorno em que cresceram, das situações onde, né, que vivenciaram ou coisas do tipo. Então, sei lá, eu fiquei meio bugado com esse final aqui. Então essa foi a recomendação de hoje, eu espero que você leia, se você tiver possibilidade, se você tiver oportunidade, leia mesmo, tá? Divide certinho ali, coloque metas, porque pode ser que no início você não vá gostar tanto assim, mas é uma leitura impecável. Tenho certeza que você vai terminar isso aqui e dizer: ok, agora eu sou oficialmente adulto, eu posso ler coisas mais sérias. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha também, né, porque isso termina ajudando a gente aqui, né? Um beijo e até a próxima.